A União Europeia e os 27 Estados-membros permanecem unidos e determinados no apoio crescente sem precedentes à Ucrânia. Desde o início da guerra, a União Europeia e os Estados-membros disponibilizaram cerca de 117 bilhões de dólares em assistência financeira, militar, humanitária e aos refugiados do conflito. Deste total, mais de 42 bilhões foram direcionados para assistência militar, variando de munição a sistemas de defesa aérea, tanques Leopard e caças de combate. Dentro desse montante, cerca de 535 milhões adicionais foram encaminhados para impulsionar as capacidades da indústria de defesa interna da União Europeia na produção de munição, principalmente de artilharia de 155 mm, a mais necessária no conflito. A União Europeia é hoje a maior fornecedora de treinamento militar para as Forças Armadas ucranianas. Até o final deste ano, 60 mil militares ucranianos serão treinados pela missão de assistência militar de 390 milhões de dólares do bloco econômico. Outros 27 milhões foram fornecidos para a desminagem humanitária de territórios libertados, que devem durar décadas. Grande parte destas doações europeias para a Ucrânia é convertida em financiamento para comprar munições da própria Europa, assim como fazem os Estados Unidos. Com a ascensão de Donald Trump como próximo possível presidente americano, o medo entre os apoiadores ucranianos e da ala política da esquerda americana e europeia permitiu elaborar um lobby poderoso contra Trump, dizendo que acabaria com a OTAN e deixaria a Ucrânia de mãos atadas. No entanto, esse lobby faz parte da política da esquerda porque a presença de Trump na presidência acabaria definitivamente com a guerra, diminuiria os gastos públicos americanos e os lobistas americanos e europeus parariam de receber milhões e milhões em verbas militares. O que Trump vem dizendo é que exigirá rapidamente negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia se vencer o pleito presidencial de novembro e desenvolveu planos bem fundamentados para isso. E é claro, essa perspectiva significa que a União Europeia deverá reabrir a comunicação diplomática direta com a Rússia e iniciar negociações de alto nível com a China para encontrar uma solução pacífica para a guerra na Ucrânia. Diante da possibilidade do retorno de Donald Trump à presidência americana, membros da OTAN e da União Europeia esboçaram preocupações para a aliança militar. No entanto, o secretário-geral Jens Stoltenberg vem buscando acalmar os ânimos. Nesta semana, Jens Stoltenberg disse que a Europa não deve cair na armadilha de criar uma profecia autorrealizável de que a OTAN morreria sob uma segunda presidência de Trump e que o vínculo transatlântico acabaria. Jens Stoltenberg disse também que os líderes devem se envolver com Donald Trump da mesma forma que fizeram em 2016, não importa qual seja a retórica durante a campanha eleitoral do presidenciável. De acordo com Stoltenberg, abre aspas, trabalhei com Trump por 4 anos. Acho que é importante não criar profecias autorrealizáveis de uma forma que assuma que uma nova administração nos Estados Unidos significará o fim da aliança. Houve preocupações sobre isso também em 2016. A realidade é que a OTAN está mais forte depois de 4 anos, mais tropas, alta prontidão. Fecha aspas. Líderes europeus estão cada vez mais preocupados com a perspectiva do companheiro de chapa de Trump, James David Vance, assumir assim uma posição de controle na política externa se Trump vencer em novembro. Vance foi um dos principais oponentes do novo pacote de ajuda americano para a Ucrânia, retido por meses, mas finalmente aprovado na primavera. Só por estarmos discutindo sobre essa questão já mostra a quantidade de lobby que os europeus e americanos envolvidos em corrupção e que recebem muito financiamento militar da guerra na Ucrânia estão contribuindo contra Donald Trump. Mas porque o temor da OTAN, da União Europeia e dos corruptos contra o vice-presidente e também do próprio Donald Trump? Já visitou a minha loja do canal? Umapinca.com/área militar. São mais de 70 produtos exclusivos e de alta qualidade. Cada camiseta, caneca ou outros produtos comprados, vocês ajudarão diretamente no crescimento do área militar, mesmo diante das censuras aqui no YouTube.
Então visite a loja umapinca.com/área militar. O possível vice-presidente Vance sinalizou que o papel do comando dos Estados Unidos na segurança global não será garantido em uma administração Trump, dizendo aos fiéis do partido reunidos na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee que soldados americanos não seriam mais enviados ao exterior de forma desnecessária. Vance declarou ao público, aspas, "Nós enviaremos nossos filhos para a guerra somente se for necessário." Fecha aspas. Essa postura alarmou os europeus que ainda nadam no guarda-chuva militar dos Estados Unidos e querem tropas americanas no velho continente para manter a sensação de segurança, enquanto os líderes europeus mantêm o investimento público voltado para leis favoráveis à imigração, cultura islâmica, minoria e entre outras promiscuidades que estão destruindo a Europa. Em uma entrevista ao jornal The Guardian, à margem da reunião da Comunidade Política Europeia no Palácio de Blenheim, no Reino Unido, Jens Stoltenberg disse que continua otimista sobre o futuro da OTAN. Quando ele se juntou à aliança pela primeira vez, lá em 2014, 10 anos atrás, quando terminou seu mandato como primeiro-ministro norueguês, apenas 2 Estados-membros estavam gastando 2% do seu orçamento em defesa. Ele disse que agora era de 23 de 31 membros. E ele disse ainda que a reclamação de Trump durante a sua presidência de que os europeus não estavam contribuindo com sua parte justa tinha mérito. A razão pela qual espero que os Estados Unidos continuem sendo um forte aliado é que a principal crítica do presidente Trump, mas também do candidato a vice-presidente James Vance, não tem sido primariamente contra a OTAN, tem sido primariamente contra os aliados da OTAN não gastarem o suficiente com a OTAN em defesa. E isso está mudando, disse Jens Stoltenberg. A perspectiva do secretário-geral sobre Trump faz sentido, ao passo que o presidenciável, em primeiro lugar nas pesquisas, diminuiu suas críticas contra a aliança à medida que novos relatórios apontavam para uma melhor reorganização do bloco militar. De acordo com Stoltenberg, a Ucrânia vai sobreviver com Donald Trump e se Trump chegar este ano, tudo que a Europa terá que fazer é repetir a sua estratégia de 2016. O papo de Trump de que os Estados Unidos sairiam da aliança estava intimamente ligado aos investimentos dos Estados-membros que melhoraram nos últimos 10 anos. No entanto, Trump sabe o que está fazendo. Tudo faz parte de uma retórica de pressão. E Trump sabe muito bem que caso os Estados Unidos se retirem da aliança, ficariam sozinhos e representariam apenas 25% da capacidade militar do mundo, já que os membros da aliança representam 50% do poderio militar do planeta. No entanto, só os Estados Unidos representam praticamente um bloco militar. Nos últimos meses, o área militar sofreu pesadas penalizações que derrubou o engajamento do canal e muitos inscritos passaram a não receber as nossas notificações. Por isso eu criei o canal Analytics, que já ultrapassou 11 mil inscritos. Então conto com a sua ajuda. Visite o canal, se inscreva e ative as notificações.